Eu sou o Rafael Barelli e estou aqui com a Anne, nós somos os diretores do Colégio Catamarã. Hoje nós estamos inaugurando o primeiro podcast do Colégio Catamarã e escolhemos o tema Catamarã nos seus 30 anos. O Colégio Catamarã surgiu há 30 anos com um grupo de famílias que estava muito preocupada com a educação dos seus filhos, querendo aliar excelência acadêmica e valores humanos. Foram buscar um modelo educativo que fizesse frente a essa demanda e a essa necessidade que eles tinham. Encontraram no modelo da educação personalizada de Vítor Garcia Oss essa alternativa. Esse modelo surge na Espanha com esse pedagogo e se espalha por todo o mundo, já são mais de 50 países, são mais de 500 escolas no mundo, e o Catamarã tem orgulho de ser o primeiro colégio de educação personalizada do Brasil. Ao longo de vários podcasts que vocês terão, vocês poderão aprofundar melhor sobre este modelo. Mas aqui é importante que vocês entendam que a família, para nós, é central. A gente acredita que a maior inovação que se faz na educação hoje é recolocar a família no centro do processo educativo. Bom, e aí eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho o que é o Catamarã nesses 30 anos. Então, exatamente em que momento nós estamos. Atualmente, o nosso colégio tem 720 alunos, sendo 620 no colégio regular, que é justamente essa sede que a gente está aqui na Juruseco Amaracatins, e 100 enfermeiras de um curso técnico que é do Colégio Catamarã e é realizado numa unidade na Vila Missionária. Bom, o que isso significa? Significa que hoje, em termos de capacidade, a gente está acima de 90% de capacidade de ocupação dentro da nossa estrutura, o que é um grande motivo para a gente comemorar e também um grande desafio. Um desafio para a gente formar pessoas, um desafio para a gente formar os nossos professores. Por quê? Porque para nós o mais importante é como é que a gente garante todo esse crescimento sem perder a qualidade, sem perder o espírito do colégio, sem perder um pouco do que o Rafa nos trouxe agora de histórico dessa história toda. Enfim, para nós o importante é garantir esse crescimento de uma maneira em que todos nós saibamos que esse continua sendo o nosso catamarã, o mesmo catamarã de 30 anos atrás. Então, coisas boas para compartilhar com vocês. Uma delas a gente já tem, graças a Deus, fila de espera. Então, a gente tem fila de espera para 2026, a gente tem matrícula feita para 2026, a gente tem matrícula feita para 2027, reserva de vaga. Então, essas são algumas das novidades. O que é importante para essa nossa conversa de hoje? Que vocês, que já fazem parte do Colégio Catamarã, saibam que a prioridade é sempre a família que aqui conosco já está. Então, esse é um ponto que a gente gostaria de deixar muito claro nesses 30 anos de Colégio Catamarã. Continuando com esse tema, que eu acho que é uma conversa que a gente vai fazer aqui hoje, é importante saber que esse é um ano de celebração e que a gente pensou em alguns formatos para poder celebrar esses 30 anos. Então, vocês vão ver que tem muitas temáticas que vão permear o tema dos 30 anos. Então, a gente vai ter os concursos de redação que vão ser direcionados para isso. A gente vai ter na Mostra Cultural desse ano um espaço específico para discutir e celebrar os 30 anos. A gente tem, com a ajuda da Associação de Pais do Colégio, a realização da nossa super festa junina com a temática dos 30 anos. Bom, isso tudo, né, Barelli, é para a gente poder mostrar que, embora tenha muitos desafios, evidentemente que a gente também está muito feliz para poder comemorar e falar com vocês sobre todos esses temas que, de fato, fizeram o Catamarã ser o que ele é hoje. Para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, é um convidado do qual a gente tem uma imensa gratidão e a gente já teve a participação dele em muitos outros momentos aqui com a gente no Catamarã, mas eu gostaria que ele mesmo se apresentasse. Luiz, queria que você contasse para nós, se apresentasse e aí a gente começa aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, Anne Barelli, por essa introdução e fiquei muito feliz de saber que é o primeiro podcast da escola, pois também é meu primeiro podcast. Então, muito orgulho de estar aqui com vocês. Eu comecei no Catamarã quando ele tinha menos de um ano, ou seja, quando ele nasceu na ideia da cabeça da sua fundadora. Formei o conselho e fui presidente do primeiro conselho do Catamarã, e aí foram praticamente 14, 15 anos diretos de alternância no conselho, e aí participei de muitas coisas. Participei e ajudei a nova sede em 2022, e até chegar agora aos 30 anos em que hoje eu já não sou mais o presidente do conselho, me aposentei da escola em 2023, e o Palaia, naquele momento, ele já tinha uma ideia de criar algo diferente, e me convida então para ser o líder do comitê de fundraising. Então hoje eu sou o líder desse comitê e toco para. Mas Luiz, a gente pode dizer então que você foi um dos cofundadores dessa escola, né?
E aqui vai a primeira pergunta. Bom, o que mais te orgulha nessa história toda? Eu diria, Barelli, que o que mais me orgulha na escola é o poder que o Catamarã tem de transformar as famílias. É impressionante ver uma família que vem para cá, começa depois de alguns meses, ela já está dizendo, gente, o que aconteceu com a minha família? Minha família mudou, meus filhos aquietaram, a minha casa mudou. E a gente vê famílias se transformarem mesmo, e muitas vezes famílias que se recompuseram por força de estar no Catamarã, no ambiente do Catamarã. O Catamarã é uma escola que emociona. Você anda pelo Catamarã, se emociona. Eu me lembro de reuniões do conselho no passado, em que a gente fazia na escola, e saímos animados, a gente vinha com as dificuldades naturais de crescimento de uma escola, e a gente fazia a reunião na escola e a gente se transformava por aquilo. Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião aqui. A hora que eu estava saindo na recepção, lembrei e falei, vou passar na Capela do Vita. A Capela do Vita é uma capela emocionante, né? De frente para a rua, é a nossa melhor capela. E durante a construção, a gente dizia, a gente não tinha dinheiro para nada, mas para a capela a gente sempre arrumava. E a arquiteta descobriu isso. Então, tudo que ela precisava de um dinheirinho a mais, mas isso aqui também vai na capela. Isso aqui vai na capela. Ela pediu um cobogó, por exemplo, que custava 80 mil. Mas eu nem sabia o que era o cobogó e muito menos onde buscá-lo. Bom, achamos uma fábrica em Itu. Falei, olha, é o seguinte, eu preciso de 50% de desconto. O homem disse, 50% é melhor doar. Falei, uma boa ideia. Ele acabou quase que doando o cobogó. E assim foi. Depois fomos fazer lá um porcelanato para a quadra. Não, mas esse não é para a capela. Não, mas ele começa na capela. Então aí fizemos essa capela com o intuito de ter alguma coisa onde a gente pudesse ir lá e abraçar a escola, essa capela pudesse abraçar a escola, aquela cruz lá em cima. A ideia era que ela abraçasse a escola e transmitisse às pessoas um pouco de esse ambiente de reflexão, porque as coisas transcendentes se aprendem numa capela, se aprende na escola e se transmite às pessoas. Eu acho que esse poder de emocionar é um poder que a gente aprende no Catamarã. O Catamarã emociona. O Catamarã é formado dessas emoções. E essas emoções acabam, digamos, transformando as pessoas. E eu acho que essa transformação vai nesse sentido. O Catamarã muda a vida das pessoas, muda a vida de todo mundo. E eu acho que é assim que as coisas funcionam. Sem dúvida, a gente está totalmente convencido realmente do poder transformador, né, do colégio e injetar na sociedade brasileira, sem dúvida, pessoas com valores, né, com uma transformação a tal ponto, com uma excelência a tal ponto que realmente transforma a sociedade. Essa é a nossa grande meta, nossa grande missão. E você transforma a sociedade a partir do momento em que você transforma a família. A partir do momento em que a família se emocionou, se transformou, você transforma a sociedade e aí a vontade que dá é de fazer muitos catamarãs espalhados pelo mundo para transformar o mundo inteiro. Né? Com certeza. Luiz, que emocionante, né? A gente escutar toda a sua dedicação, todo esse tempo. Assim, a gente sabe que você foi pai da escola, hoje é avô da escola, então é bem emocionante ouvir toda a sua história. E aí, Luiz, claro, assim, o desejo por uma escola exemplar, a gente sabe que a gente tem desafios que extrapolam o dia a dia da nossa operação. Então, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação de pais, como bem foi falado aqui por todos nós. Eu queria um pouco que você nos explicasse, assim, isso é comum em organizações que têm um crescimento como o Catamarã, né? Então, é comum a gente precisar de ajuda. Então, a gente vê o Einstein, às vezes a gente vê a própria Harvard, que tem modelos e mecanismos de fundraising para que, de alguma maneira, colaborem e façam com que esses desafios adicionais sejam de fato possíveis. Então, às vezes tem, sei lá, o nome da sala de alguém, às vezes a pessoa patrocina um auditório e leva o nome no auditório. Conta um pouco para a gente sobre esse momento que você sabe que a gente está vivendo no colégio, a importância do fundraising que você nos trouxe como presidente desse comitê. Anny, eu acho que é bem oportuna a tua pergunta, porque no fundo nós estamos numa fase de transformação do fundraising. O Catamarã é fundraising, o Catamarã sempre foi fundraising, desde o começo da escola lá atrás, quando se fazia os bolinhos de bacalhau nas festas juninas e os pais vinham e pintavam as paredes da escola. Eu me lembro outro dia, eu estava conversando com o Bedel da escola, o Paulo. O Paulo foi contratado no primeiro dia da escola. E o Paulo está aqui conosco 30 anos, fazendo 30 anos só de escola. E o Paulo me disse outro dia, eu vi uma foto tão bonita de umas crianças no começo, acho que foi uma das primeiras fotos do começo, e minha filha estava nessa foto, minha filha foi a número 3 da escola.
Falei, Paulo, que foto legal que está ali. Ele falou, mas, senhor Luiz, o senhor que tirou essa foto? E eu era aquele pai que andava com aquelas máquinas fotográficas, aquelas máquinas, não era celular naquele tempo, aquelas máquinas fotográficas, tirando foto de tudo quanto é lugar. Então, esse espírito de coletar, de se doar e de buscar o dinheiro para o fundraising nasceu com a escola. O que a gente precisa fazer é um pouco na linha do que você está dizendo, que é profissionalizar esse fundraising, fazer o fundraising ter processos robustos, processos transparentes e fazer uma profissionalização disso. E para isso, a primeira coisa que nós fizemos foi contratar uma profissional de fundraising. Trouxemos uma pessoa do mercado que entende disso e digamos, eu como vivi nos Estados Unidos e eu vivia perto da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e ali os meus vizinhos eram fundraisers da própria universidade. Então eu vi esse pessoal se aposentando e se dedicando a essa profissão. Eu nunca imaginei que eu fosse acabar um dia sendo um fundraiser, como agora o Palay aqui me pôs para fazer. Então, no fundo, o objetivo é que, desde o ano passado, isso já aconteceu no ano passado, nós estamos falando agora nesse primeiro podcast, mas o fundraising já existe desde o ano passado. Fizemos a primeira tentativa da coisa e fomos muito bem. A Iris veio e fizemos um comitê de fundraising. Esse comitê tem a finalidade de dar a estratégia, de dar a direção e sugerir para o conselho qual a direção que o fundraising deve caminhar. Então, já fizemos um primeiro ano, e fizemos um comitê. O comitê é composto por mães da escola, a Gabriela Palaia e a Camila Setúbal como mães. Temos a escola, a Anne participa, a Cris nos ajuda muito na área de marketing, e eu e Elis como os profissionais de fundraising. E a ideia é realmente profissionalizar. A escola não tem fins lucrativos. Então, toda a mensalidade, toda a receita de mensalidade vai direta para os custos da escola. Então, isso faz com que, digamos assim, a gente possa sustentar as despesas nossas que são altas. Mas o nosso projeto, a educação personalizada, a primeira escola de educação personalizada, como você disse, Barelli, requer projetos muito ambiciosos, requer investimentos audazes para a gente desenvolver o nosso projeto. E para isso, a gente precisa, nos passos de crescimento da escola e desses projetos, ir buscar o dinheiro fora, como fazem as grandes instituições. Você citou o Einstein, por exemplo, com aquelas salas do Einstein. Nós somos muito amigos de uma escola judaica chamada Beit Yaakov, total feita de doações. O próprio Graded é uma escola muito centrada em doações. Harvard é talvez um dos maiores endowments do mundo, está em Harvard. São instituições sofisticadas, custosas, mas que vivem de fundraising para sustentar o seu crescimento. Então, o que a gente imagina é que, na realidade, nós vamos seguir a nossa vida, os próximos passos dos 30 anos, dentro de um fundraising profissionalizado e, obviamente, muito, muito mais transparente. Sempre para além da operação, né, Luiz? Sempre para além da operação. Eu acho que esse é um tema importante. Então, o colégio operacionalmente é saudável, mas é importante a gente pensar, um projeto exigente como o nosso, como construir esses projetos adicionais para além da operação. Exato. E um outro ponto, Anne, é que a gente quer, com o fundraising, propiciar um crescimento muito sadio para a escola. A escola que nos precedeu aqui, não sei se você se lembra aqui da escola do Colégio BIS, a escola BIS, né? Eles foram ao BNDES, pegaram um financiamento no BNDES para sustentar o seu crescimento e foram para uma nova escola para sustentar o seu crescimento. Mas eles são uma escola, vamos dizer, normal. É um grupo de investidores, a Baema, que lá está. Então, eles precisam remunerar esse capital, remunerar os investidores, pagam dividendos e precisam desse tipo de esquema para sobreviver. O Catamarã está se baseando em doações. Quando eu disse a eles que nós fizemos e sustentamos 100% da nossa reforma, da nossa mudança para Moema, com dinheiro doado pelos pais, eles praticamente não acreditavam. Claro. Todos os pais que estavam aqui na época e estão e continuam aqui, fundaram a escola com 100% de suas doações. Então, o Catamarã cresce sadiamente, porque nós não temos dívida. O Catamarã não tem dívida com o BNDES, não tem dívida com o banco, não paga dividendos. Então, toda a receita vai para a escola, o conselho não é remunerado, o presidente do conselho não ganha nada. Então, isso praticamente sustenta um projeto caro, mas um projeto ganhador. E, com isso, propiciar esse crescimento para a escola através de doações, vai trazer um passo muito seguro para a escola para os próximos 30 anos. Excelente, excelente, Luiz. Luiz, então conta um pouquinho mais,
também para nós. O fundraising, essa profissionalização que estamos fazendo e tal, ela é só para os pais da escola? Bom, obviamente, o fundraising começa pelos pais. Ele começou pelos pais e continua pelos pais e vai ser sempre com os pais, porque são os maiores interessados. Então, os pais que podem doar e têm essa inclinação a poder doar, eles vão querer doar para quem está próximo, e nada melhor do que investir na própria escola dos filhos. Agora, o fundraising não para por aí. Realmente a nossa ideia é ir para fora. Por isso, a nossa profissional de fundraising já tem anos de experiência no mercado e ela realmente vai para o mercado e está entrando em contato com empresas com o projeto das enfermeiras. É um projeto muito bonito, a Anne já deu o tom desse projeto. Eu acho que é uma coisa muito desconhecida para a escola. A nossa escola não sabe que é isso, não é o nosso métier normal. Então nós pegamos as meninas que estão se formando no ensino médio e oferecemos a elas um curso técnico, onde elas podem se formar no primeiro ano como auxiliar e no segundo como técnicas. E depois, são 2.000 horas de aula, é um curso reconhecido pelo MEC e 100% gratuito. Isso. E as ajudamos a colocar no mercado, ou seja, com isso nós estamos transformando famílias fora do ambiente natural do catamarã. Mas normalmente os nossos pais ainda não sabem muito disso. Acho que esse podcast vai ajudar a conhecer um pouco desse projeto maravilhoso. A gente segue transformando família, né, Luiz? Aqui na escola regular e na Vila Missionária com as enfermeiras, o nosso foco e a nossa prioridade é sempre essa transformação, inclusive da família. Que é a nossa vocação, né? Sim. Acho que a nossa vocação é transformar as famílias, então essas enfermeiras também são transformadas por essa razão. Então, dar conhecimento desse curso para os pais, eu acho que é uma coisa muito bacana. Então, o que acontece? Nós fomos ao mercado, a sua pergunta, se era só para pais, não. Nós estamos indo com a nossa profissional de fundraising ao mercado e mostrar a beleza desse curso e captar em cima desse curso. Nos custa R$1,5 milhão por ano, então estamos indo a várias empresas. Eu diria que no ano passado mais de 200 empresas já foram contatadas e já conseguimos doações para o curso. Então, o que nós vamos seguir marchando nessa linha, batendo nessa tecla, até a gente amadurecer e conseguir pegar, digamos assim, a veia de como buscar e incentivar o mercado a poder doar, especialmente empresas da área médica, né? Que possam ter interesses nas enfermeiras formadas, propiciar estágios para as enfermeiras formadas, e aí as colocar no mercado. Com esse dinheiro que esperamos captar com as empresas, é uma maneira de fazer fundraising, trazer isso para dentro da escola. Luiz, fantástico. Eu acho que é realmente muito importante a gente ter conhecimento, né? Conhecer um pouquinho melhor esse projeto das enfermeiras, que, como você falou, é pouco conhecido ainda, e que alegria também poder, de alguma maneira, lançar essa profissionalização que você também mencionou do nosso projeto de fundraising, né? Então eu queria convidar todos vocês agora para ver um vídeo de lançamento desse projeto de fundraising. Você sabia que nosso colégio começou há 30 anos com um grupo de pais que estavam preocupados com a educação dos seus filhos? Sério? Eles queriam uma escola que fosse tipo uma extensão de casa, onde as famílias fazem parte de tudo. Ah, então é por isso que o catamarã parece tanto uma segunda casa, uma grande família? E os primeiros pais acreditaram tanto nisso, se doaram de verdade. Doaram tempo, dinheiro e até pintaram os muros da primeira sede. Nossa, imagina pintar muro para começar uma escola? Pois é, e olha onde a gente está hoje. Oi, pessoal, sobre o que vocês estão falando? Oi, a gente estava falando sobre o colégio, como ele cresceu e como os pais foram importantes nisso. É verdade, os pais sempre tiveram um papel essencial nesse crescimento. Desde o começo, existe uma cultura de doação que ajuda o colégio a ir além, seja para uma melhora na estrutura e seja para ajudar as pessoas. Ué, mas a mensalidade não é para isso? Bom, a mensalidade cobre todos os custos operacionais, com salários, manutenção da escola, salário dos professores e funcionários, também a formação para os pais. E não sobra dinheiro para fazer mais coisas? O colégio tem um orçamento equilibrado, e isso é muito importante, mas nosso desejo por uma escola exemplar requer investimentos altos que vão além da operação. Então não dá para deixar o ginásio que nem o Allianz Parque, nem o auditório? Ainda não. Já sei. E se a gente fizesse uma vaquinha? Boa ideia! Gostei, venham comigo, quero apresentar uma pessoa para vocês.
Eles tiveram uma ideia muito bacana e vieram te contar. A gente quer fazer uma vaquinha para ajudar o catamarã a crescer cada vez mais. Que legal, eu adorei essa iniciativa. Sabia que para isso tem até um nome? Chama fundraising. O quê? Fundraising é uma cultura muito comum nos Estados Unidos. Os maiores colégios e universidades do mundo reúnem doadores. Então, pessoas físicas, empresas, amigos que queiram contribuir podem ajudar o colégio fazendo sua doação. E esse fundraising pode ajudar a melhorar o ginásio? E o auditório? Pode sim, pode ajudar a melhorar o ginásio, o auditório. E além disso, a gente também pode contribuir com o programa de bolsas. Tanto as bolsas do ensino regular, quanto as do curso técnico em enfermagem que a gente possui. Sério? Eu sabia das bolsas de estudo do colégio, mas não sabia do curso técnico em enfermagem. Sim, a gente tem um curso técnico que fica na Vila Missionária. A gente todos os anos é responsável por formar 100 jovens técnicas em enfermagem. E como podemos ajudar em todas essas frentes? Nós temos uma campanha anual organizada pelo nosso comitê de fundraising que visa arrecadar 1,5 milhão para ajudar a fazer tudo isso acontecer. Os pais aqui no colégio são muito generosos, eles vão abraçar essa ideia. E como eles podem doar? No nosso site, através da aba Apoie o Catamarã, as pessoas podem apoiar tanto financeiramente como indicar empresas e pessoas que querem contribuir. Então vamos ajudar o catamarã a construir os próximos 30 anos! Nossa, que bom, né, ver um vídeo como esse, saber que a gente tem alunos, inclusive, que são verdadeiros artistas para poder nos ajudar e fazer essas produções. Então, eu fico muito feliz de ver. E todos eles já foram treinados nas suas peças de teatro do ano passado, né? Todo mundo ali treinado, né? Parece que treinaram para o vídeo, né? É, demais isso. É muito legal porque a gente vê que tem um envolvimento de verdade, né? Os alunos Sem falam dúvida. com os olhos, muito falam natural, com o coração. né? Tem Muito natural. Exatamente. Luiz, eu acho que com base no vídeo, e o vídeo talvez também elucide muitas dúvidas do pai do catamarã ou de uma empresa que gostaria de doar. Eu acho que agora a gente precisa de duas perguntas assim que você pudesse explicar para todo mundo. Primeiro, como pode ser feita essa doação? Então, se você puder nos explicar um pouquinho disso. E outro que tipo de projeto a pessoa que quer doar pode fazer essa doação? Perfeito. Bom, então o que nós fizemos agora, Anny, foi simplesmente, como eu disse, estruturarmos os processos e profissionalizarmos o fundraising. O que fizemos foi criar um site onde vai ter abas específicas, onde as pessoas vão poder ir ao site e continuamente doar, vai estar sempre aberto, sempre disponível. Um outro ponto, acho que vocês viram pelo filme, a nossa profissional de fundraising, a Elis. A Elis é a pessoa de fundraising. A nossa escola é uma escola de educação personalizada. Então nós temos um contato de fundraising. Então, quem quiser saber mais sobre o projeto, quem quiser saber mais detalhes, ou mesmo fazer uma doação, pode ligar para a Elis, vai à escola, só chamar a Elis na recepção, ela aparece e conversam sobre fundraising, podem fazer as suas doações como quiserem. Se quiserem ir ao site, vai ter um local para vocês fazerem as doações. Vai ser possível doar praticamente para duas frentes aqui. Então, uma é a frente de projetos. Então, alguns pais vão se interessar em doar para um projeto da escola, como disseram lá no filme, o Allianz Parque, né? Vamos dizer que vamos fazer o Allianz Parque na escola, ou melhorar o auditório, melhorar a biblioteca, etc. Então, vai haver uma lista de projetos já priorizados pela escola, de que os pais poderão doar para cada projeto específico ou doar genericamente para a infraestrutura. E aí o dinheiro vai para a infraestrutura. Por outro lado, as doações poderão ser para as bolsas de estudo. Primeiro, para as enfermeiras. Essas enfermeiras têm um custo alto, então realmente esse 1,5 milhão nós captamos em todas as frentes, pais e empresas, como dissemos, para essas doações para o projeto das enfermeiras. E doações poderão ser dadas também para bolsas de estudo. Bolsas de estudo para alunos da escola ou famílias que se identificam muito com o nosso projeto, mas que, na verdade, não conseguem pagar a mensalidade inteira ou não conseguem pagar para todos os filhos. Uma família com 2 ou 3 filhos que queira pôr no catamarã, fazendo o custo do nosso projeto é um custo alto, vocês imaginam, é uma nota preta, então realmente é difícil. Então nós queremos propiciar que famílias que queiram estudar e se identificam conosco possam ter algum desconto
para ajudar essas famílias. Então, é um projeto de bolsa de estudo para famílias que não conseguem pagar a mensalidade. E para isso, temos mais um evento, que eu diria que esse é, digamos, o evento central de fundraising, que é um jantar. É um jantar beneficente que nós vamos pôr, agora vai acontecer agora no dia 26 de maio, no Terraço Itália. Aqueles que já estavam na escola antes, há 2 anos atrás, tivemos o primeiro jantar. Esse é o segundo jantar beneficente. O primeiro jantar foi na Catedral de São Paulo, né? Um jantar bonito e todo mundo se lembra disso. Foi um jantar doado pelo senhor Sidney de Oliveira, da Ultra Farma, e fizemos ali um jantar e foi um grande sucesso. E neste ano vamos ao Terraço Itália e o Grupo Comolatti, a dona Ana Comolatti, veio ao catamarã, se emocionou com o catamarã e nos doou um jantar para 120 pessoas. Esse jantar, então, vai ter uma finalidade, digamos, exclusiva de captar para bolsas de estudo, tanto para as enfermeiras quanto para as bolsas de alunos da escola. Exatamente aquilo que a gente fez no último... Há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, no último jantar. Só que agora tem um problema. Nós temos menos lugares, nós temos 50 lugares a menos. E no primeiro jantar, nós captamos 1 milhão. E nós não queremos captar menos de 1 milhão. Então é um jantar, digamos assim, com poucos lugares. É um jantar onde a gente vai focar muito. Fizemos um grupo de evento, são 13 mães da escola, super animadas, e das mães que estão mais conosco há mais tempo e há menos tempo, mães que entraram agora, estão super motivadas, são 13 mães e eu, no meio das 13 mães. Mas tem sido divertido, né, Luiz? Tem sido muito divertido, absolutamente divertido. Todo mundo falando ao mesmo tempo e eu lá tentando organizar as mães. E essas mães, então, a partir dessa semana e a partir desse lançamento, começam a vender esses convites. É caro, mas com o nosso objetivo de captar 1 milhão neste jantar, obviamente nós vamos ter que fazer com cuidado para que a gente consiga realmente fazer aquilo que a escola precisa, que é trazer esses fundos para dentro da escola e continuar com o nosso projeto. E aí, Luiz, para a gente encerrar, assim, alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Bom, eu diria o seguinte, vou voltar ao assunto de emoção e vou falar sobre transformação. Na missa inaugural da escola, rezada pelo padre Fábio, ele disse o seguinte: Deus olhando o mundo, ele vai olhar a terra e vai ver um ponto luminoso. Esse ponto luminoso é o catamarã. Somos hoje nós aqui rezando essa missa. O catamarã vai iluminar os caminhos da terra e vai dar muitos frutos que nós não estaremos aqui para ver aonde isso vai parar. Então eu diria que o fundraising tem essa finalidade, é calçar a escola, é preparar os passos futuros da escola para que a gente possa encantar o mundo com a nossa proposta educacional. Nossa, que legal, né? Que emocionante. Eu acho que, eu diria, para a gente encerrar talvez o papo, que o fundraising, ele na prática sempre existiu, olhando um pouco da conversa que a gente teve, ele sempre foi silencioso, né? Na prática a gente teve pais que sempre ajudaram muito de maneira silenciosa, e dado o tamanho que estamos, dada a natureza dos desafios que se impõem num colégio de 600, 700 alunos, esse é o momento em que a gente está usando para profissionalizar e para poder garantir que a gente mantenha e continue nosso espírito com a mesma qualidade de 30 anos atrás. Então, muito obrigada, Luiz, pela foi um grande prazer. Muito obrigada por esse bom. Contato. Obrigado Enfim, a gente todos. espera vê-lo em outros momentos. Tomara que o jantar seja um sucesso. A gente está aqui à disposição sempre para ajudar. Conte conosco também. É isso.